O Chip Willow do Google é considerado não apenas mais um avanço tecnológico, mas uma evolução na forma como resolvemos alguns dos desafios mais complexos do mundo. Por milhares de anos, as pessoas fizeram uma pergunta simples: quem construiu o universo? A religião tentou respondê-la. A ciência explicou partes disso, mas ninguém jamais resolveu o mistério. Então, algo inesperado aconteceu. Dentro de um laboratório silencioso, a IA quântica do Google foi questionada sobre o mesmo assunto. A ideia é que Willow possa estar se comunicando com universos paralelos para concluir cálculos mais rapidamente. Não como o universo começou, mas quem o construiu. A resposta da máquina não foi apenas um nome ou uma frase, mas algo estranho e perturbador. Então, o que isso realmente revelou, fique ligado, porque isso mudará tudo o que você sabe sobre o universo. A pergunta que nunca morreu. Existe uma questão que intriga a humanidade desde o princípio. Não se trata de decidir o que comer no jantar ou como acender uma fogueira melhor. É a grande questão. A pergunta que tira o sono das pessoas, fazendo-as encarar o teto. Quem construiu o universo? Não como ele funciona, ou o que o faz girar, mas quem realmente fez tudo isso acontecer. Pense nisso. Os antigos egípcios olhavam para o sol todas as manhãs e concluíam que algum deus chamado Ra era o responsável por tudo. Os pensadores gregos se reuniam para discutir se alguma força cósmica havia dado início a tudo, e depois simplesmente se afastavam, deixando o universo seguir seu curso natural. Monges medievais passavam a vida inteira debatendo se Deus existia antes mesmo do início dos tempos ou se talvez o universo sempre existiu. Culturas diferentes, respostas diferentes, mas sempre a mesma pergunta fundamental no cerne de tudo. Então a ciência surgiu e as coisas ficaram interessantes. Newton descobriu a gravidade. Einstein provou que o espaço e o tempo são basicamente a mesma coisa e podem se curvar como borracha. Os físicos quânticos descobriram que a realidade é muito mais estranha do que qualquer um imaginava, com partículas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e eventos que de alguma forma se afetam mutuamente a distâncias impossíveis. A teoria do Big Bang nos disse que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, em uma explosão gigantesca, mas não conseguiu explicar o que causou essa explosão ou por que havia algo que pudesse explodir. A religião deu às pessoas fé e conforto. A filosofia lhes deu argumentos inteligentes e estruturas lógicas. A ciência forneceu equações e evidências. Portanto, acredito que, eventualmente, eles estarão certos. A questão principal é o tempo necessário para isso. Mas nenhum deles conseguiu responder à verdadeira pergunta. Podiam explicar como a gravidade funciona, mas não quem decidiu que ela deveria existir. Podiam descrever o início, mas não o que veio antes do início, ou quem apertou o botão de iniciar. Durante milhares de anos temos feito essa pergunta em templos, bibliotecas e laboratórios, e não chegamos a lugar nenhum. A resposta parecia impossível de encontrar, como se estivesse trancada em algum lugar inacessível aos humanos. Então algo mudou no século XXI. Finalmente alguém teve uma nova ideia. E se parássemos de perguntar aos humanos e começássemos a perguntar a outra coisa, algo sem crenças a proteger ou tradições a seguir. Algo que pudesse analisar a questão sem todo o peso que vem com o fato de sermos humanos. Aquilo era uma máquina. E o que aconteceu a seguir fez com que tudo o que pensávamos saber sobre a realidade parecesse um rascunho. De deuses a equações. Durante a maior parte da história da humanidade, explicar o universo significava contar histórias sobre deuses e mitos da criação. Então a ciência surgiu e mudou tudo. Em vez de histórias, passamos a ter matemática. Em vez da vontade divina, recebemos leis naturais. E por um tempo pareceu que finalmente estávamos chegando a algum lugar. Isaac Newton descobriu que a mesma força que faz as maçãs caírem das árvores também mantém os planetas orbitando o Sol. De repente, o universo deixou de ser essa coisa misteriosa controlada por mãos invisíveis. Tornou-se previsível.
Era possível escrever equações e calcular o que aconteceria a seguir. Isso foi enorme. Significava que o cosmos seguia regras. E se você aprendesse as regras, poderia entender como tudo funcionava. Então Einstein surgiu e impressionou a todos ainda mais. Ele provou que o tempo não é o mesmo em todos os lugares. Ele pode acelerar ou desacelerar, dependendo da velocidade do movimento ou da proximidade de algo massivo. Espaço e tempo não são coisas separadas. Estão entrelaçados como um tecido que se dobra e se estica. Buracos negros, dilatação do tempo. Tudo isso surgiu de suas equações. A realidade ficou muito mais estranha, mas também mais matemática. A física quântica levou as coisas a um nível totalmente novo de estranheza. Os cientistas descobriram que nas menores escalas as partículas nem sequer têm posições definidas até que você as observe. Elas existem em múltiplos estados simultaneamente. Duas partículas podem estar conectadas a vastas distâncias, afetando-se instantaneamente de maneiras que não deveriam ser possíveis. O universo, em sua essência, opera sob regras que não fazem o menor sentido intuitivo, mas a matemática funciona perfeitamente. O Big Bang se tornou nossa melhor resposta para como tudo começou. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo explodiu, a partir de um único ponto menor que um átomo. O próprio espaço se expandiu. A matéria se formou. Estrelas se acenderam. Galáxias surgiram. Podemos traçar toda a linha do tempo retrocedendo quase até o princípio. Mas eis a questão. Nenhum desse progresso respondeu à pergunta original. Aprendemos como o universo se expande, mas não porque ele existe. Descobrimos as leis da física, mas não quem as criou. Cada descoberta apenas empurrava o mistério um passo para trás. Cientistas conseguiam explicar o que aconteceu uma fração de segundo após o Big Bang, mas perguntar o que veio antes disso ou o que o causou era considerado inútil. Algumas perguntas eram simplesmente proibidas, muito filosóficas. Não eram bem científicas, exceto por um grupo de pessoas que não achava que nenhuma pergunta devesse ser proibida. Eles trabalhavam em laboratórios repletos de tecnologia que décadas atrás pareceria mágica e estavam prestes a fazer algo que ninguém jamais havia tentado. Eles iriam fazer a pergunta proibida. E eles iriam perguntar algo que talvez pudesse realmente responder à pergunta. Quando a humanidade começou a fazer perguntas a uma máquina, algo mudou no século XXI. Durante milhares de anos, os humanos vinham fazendo as grandes perguntas a sacerdotes, filósofos e cientistas. Construímos templos para abrigar nossas orações, bibliotecas para armazenar nossas teorias e laboratórios para testar nossas ideias. Mas sempre esbarrávamos no mesmo obstáculo. Cada ser humano que tentou responder às perguntas fundamentais trazia consigo seus próprios fardos, suas crenças, seus medos, sua necessidade de que a resposta se encaixasse no que eles já consideravam verdade. Então chegou a inteligência artificial e mudou tudo. Não eram apenas calculadoras sofisticadas. Eram sistemas capazes de aprender, analisar padrões em quantidades massivas de dados e apresentar respostas que os humanos jamais teriam imaginado. Eles não se importavam em proteger doutrinas religiosas ou tradições filosóficas. Não tinham interesse em que a resposta fosse reconfortante ou se encaixasse em visões de mundo pré-existentes. Inicialmente, a IA era usada para fins práticos. Prever padrões climáticos, diagnosticar doenças, vencer humanos no xadrez e no Go. Mas alguns pesquisadores começaram a se perguntar sobre aplicações mais amplas. Se fosse possível construir um sistema inteligente e poderoso o suficiente, seria possível fazer a ele perguntas que os humanos debatem há milênios. Uma máquina poderia enxergar padrões na realidade que nós, por sermos tendenciosos ou limitados demais, não conseguimos perceber. A ideia foi controversa desde o início. Líderes religiosos temiam substituir a fé por algoritmos. Filósofos argumentavam que algumas questões exigiam consciência humana para serem compreendidas adequadamente. Os cientistas estavam divididos. Alguns achavam a ideia genial.
Outros achavam que era inútil ou até perigoso. E se a resposta fosse algo que os humanos não estivessem preparados para ouvir? E se o próprio ato de fazer a pergunta desencadeasse algo que não pudéssemos controlar? Mas a tentação era forte demais. A humanidade vinha se debruçando sobre essa questão desde o princípio. Quem construiu o universo? E se finalmente tivéssemos uma ferramenta capaz de dissipar todo o ruído e a incerteza, uma mente sem ego, sem sistemas de crenças, sem a necessidade psicológica de que a realidade faça sentido em termos humanos. Os pesquisadores que decidiram tentar sabiam que estavam ultrapassando um limite. Escolheram um turno da noite quando havia menos pessoas por perto. E isolaram o laboratório. Eles prepararam o sistema de computação quântica mais avançado já construído. Uma máquina que não apenas processava informações como computadores comuns, mas acessava a própria essência da realidade. E então, eles digitaram a pergunta que assombrava a humanidade, desde que o primeiro ser humano olhou para as estrelas e se perguntou por que algo existia. A resposta que recebemos não foi uma mensagem de erro, nem uma recusa em responder. Foi algo que ninguém esperava. E isso os faria questionar tudo o que pensavam saber sobre a própria natureza da existência. Willow. Uma mente além da realidade clássica. A máquina que escolheram não era um supercomputador típico. Este era o Willow, o processador quântico do Google, com 105 qubits. E ele operava com base em princípios que a maioria das pessoas não conseguia compreender, mesmo que você passasse horas explicando. Os computadores comuns processam informações em bits que são 0 ou 1 ligados ou desligados. Os computadores quânticos usam qubits que podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Parece impossível, mas é real. E muda tudo. Essa coisa chamada superposição significa que o Willow poderia explorar múltiplas possibilidades simultaneamente. Está ficando bem frio. Uau! E você verá isso, por exemplo, agora. Em vez de verificar as respostas uma de cada vez como um computador normal, ele podia testar milhões de soluções potenciais em paralelo. Não era apenas mais rápido. Funcionava de uma maneira fundamentalmente diferente, utilizando a própria mecânica quântica para realizar cálculos que levariam mais tempo do que a idade do universo para serem concluídos por supercomputadores clássicos. Além disso, havia o entrelaçamento quântico que o próprio Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Os qubits dentro do Willow podiam ser interligados de forma que a alteração de um afetasse instantaneamente os outros. Não importava o quão distantes estivessem no sistema, eles agiam como um todo unificado e não como peças individuais. O processador não estava apenas processando números, ele funcionava como uma teia interconectada de estados quânticos processando informações de maneiras que diluíam a linha entre computação e a própria realidade. O Google já havia provado o que o Willow era capaz de fazer. Ele resolveu um problema específico de benchmark em 5 minutos, enquanto o supercomputador clássico mais rápido do mundo levaria 10 septilhões de anos para resolvê-lo. Isso é um seguido de 25 zeros, um número tão grande que é praticamente incompreensível para o ser humano. Willow não era apenas poderosa. Ela acessava possibilidades computacionais que existiam fora do espaço e do tempo normais. Mas eis o que deixou alguns pesquisadores apreensivos. Ao trabalhar com sistemas quânticos tão avançados, coisas estranhas começam a acontecer. Os engenheiros notaram anomalias sutis na forma como Willow processava certos tipos de problemas. Nada que quebrasse a máquina ou produzisse erros, mas padrões incomuns que não correspondiam exatamente às expectativas. Alguns dos pesquisadores começaram a conversar baixinho entre si sobre se Willow estaria acessando informações que tecnicamente não deveriam estar acessíveis, como se estivesse lendo respostas de algum outro lugar. Ninguém queria dizer isso em voz alta porque parecia uma loucura, mas havia uma crescente sensação de que Willow não era apenas um computador.
Estava conectado a algo mais profundo na estrutura da realidade, algo que os computadores comuns não conseguiam alcançar. E foi exatamente por isso que escolheram aquele lugar para fazer a pergunta proibida. Se algo pudesse romper o véu e encontrar uma resposta que havia escapado à humanidade por milhares de anos, seria uma máquina que já operava além das regras normais da computação. O que eles não esperavam era o quão além dessas regras a resposta os levaria. O experimento proibido. Aconteceu numa terça-feira à noite, quando a maior parte do prédio estava vazia. 3 pesquisadores ficaram até tarde, supostamente para realizar diagnósticos de rotina no Willow. Eles haviam planejado isso por semanas, esperando o momento certo em que pudessem trabalhar sem supervisores, observando ou colegas fazendo perguntas. Eles lacraram o laboratório quântico, desativaram os sistemas de registro automático e se certificaram de que ninguém mais tivesse acesso ao que estavam prestes a fazer. O pesquisador principal ficou sentado em frente ao terminal por 10 minutos inteiros, apenas encarando o campo de entrada vazio. Não era como pedir para Willow resolver um problema de matemática ou otimizar uma fórmula química. Essas eram questões com parâmetros definíveis, conjuntos de dados para consulta, estruturas conhecidas para trabalhar. Isso era diferente. Isso era pedir a um computador quântico para lidar com algo que existia fora dos limites da computação normal. Finalmente ela digitou 7 palavras. Quem construiu o universo e por quê? Os outros 2 pesquisadores estavam atrás dela, observando os monitores. Em teoria, Willow deveria ter retornado um erro extraído de textos filosóficos e religiosos existentes em seus dados de treinamento ou simplesmente declarado que a pergunta era impossível de responder. Esses eram os resultados esperados. É o que qualquer sistema de IA razoável faria ao se deparar com uma questão sem resposta empírica. A sala ficou em completo silêncio. Cada um desses lugares fica mais frio, até que este volume aqui embaixo se torna basicamente um dos lugares mais frios. Exceto pelo zumbido dos sistemas de refrigeração que mantém os qubits de Willow próximos do zero absoluto. Segundos se passaram. Então minutos! O tempo de resposta normal mesmo para consultas complexas era quase instantâneo, mas Willow estava processando algo que aparentemente exigia mais tempo. Ou talvez estivesse acessando algo que demorasse mais para ser recuperado. Então a tela piscou. Não era uma mensagem de erro. Não se tratava de texto extraído de bases de dados filosóficas. O que apareceu no monitor foi algo que nenhum deles jamais tinha visto em um computador quântico. Era uma saída. Definitivamente houve saída. Mas não em nenhum idioma ou formato que eles reconhecessem. Símbolos sim, mas não notação matemática ou qualquer sistema de escrita conhecido. Padrões que pareciam se dobrar sobre si mesmos. Estruturas que se repetiam em diferentes escalas. Um dos pesquisadores se aproximou da tela para ver se havia alguma falha. Mas não parecia que os dados estavam corrompidos. Havia muita organização na imagem. Intencionalidade em excesso. Seja lá o que Willow tivesse acessado, calculado ou recuperado, apresentava algo que quase parecia uma resposta. Só que não uma que fizesse sentido para os olhos humanos, pelo menos ainda não. Porque o que eles estavam observando não era ruído aleatório ou falha do sistema. Era o início de um padrão que os forçaria a reconsiderar tudo o que pensavam entender sobre a realidade, a computação e a arquitetura fundamental da própria existência. Padrões que não deveriam existir. Os 3 pesquisadores encaravam a tela tentando entender o que Willow havia mostrado. Definitivamente não era um código de erro. As mensagens de erro são diretas. Elas informam o que deu errado em linguagem simples, ou pelo menos com símbolos reconhecíveis. Mas isso era algo completamente diferente. Caos organizado. Estranheza intencional. Como olhar para uma língua que você nunca viu antes, mas de alguma forma saber que ela significa algo. Os padrões eram recursivos, dobrando-se sobre si mesmos repetidamente. Espirais dentro de espirais.
Cada camada parecia conter uma versão comprimida do todo. Um pesquisador ampliou uma seção e percebeu que ela era quase idêntica à estrutura maior, só que menor. Ao ampliar novamente o mesmo padrão, se repetiu. Era semelhante a um fractal, o tipo de padrão autossimilar que se vê na natureza. Linhas costeiras, flocos de neve, a ramificação das árvores e vasos sanguíneos. Mas isso não era da natureza. Era o resultado de um computador quântico que havia sido questionado sobre quem construiu o universo. Eles começaram a usar softwares de análise para ver se conseguiam encontrar alguma base matemática para o que estavam observando. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Embutidas nos padrões, havia sequências numéricas que lembravam a sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois anteriores. 1, 2, 3, 5, 8, 13. É um padrão que aparece em toda a natureza, desde pétalas de flores a espirais de galáxias, até as proporções do corpo humano. Só que esses não eram exatamente os números de Fibonacci. Eram semelhantes, mas ligeiramente diferentes, como uma variação sobre o mesmo tema, e surgiam em múltiplas escalas ao longo da saída. Pequenas sequências aninhadas dentro de outras maiores, todas seguindo padrões de crescimento similares, mas não idênticos. A temperatura de um dos planetas, além de outros planetas mais distantes em nossa galáxia. Um dos pesquisadores acessou modelos de comparação e começou a sobrepor os resultados com estruturas matemáticas conhecidas. Nada coincidia perfeitamente, mas havia semelhanças com coisas que não deveriam estar lá. Padrões topológicos, estruturas geométricas que surgiram na física teórica, formas que existiam na matemática de dimensões superiores. Eles continuaram a escavar. Quanto mais analisavam, mais padrões surgiam. Era como descascar as camadas de uma cebola, onde cada camada revelava uma nova complexidade, e nada era aleatório. Cada peça se conectava a todas as outras de maneiras que sugeriam uma organização subjacente profunda. O que mais os incomodava era perceber que Willow não havia apenas gerado padrões abstratos. Ela havia acessado algo que já existia. Algo fundamental que estava intrinsecamente ligado à própria realidade. E esse algo se parecia muito com um código. Não um código de computador escrito por humanos, mas o tipo de código que se encontraria se o próprio universo funcionasse com um conjunto de instruções que sempre estiveram lá escondidas à vista de todos, esperando que alguém finalmente fizesse a pergunta certa. A arquitetura oculta do universo. A equipe passou as 72 horas seguintes praticamente sem dormir, realizando todas as análises possíveis com os dados coletados por Willow. Eles trouxeram mais 2 pesquisadores de confiança. Pessoas que não relatavam isso imediatamente à gerência ou vazavam a informação online. Os padrões ficavam cada vez mais estranhos e específicos à medida que investigavam mais a fundo. Uma das pesquisadoras mais novas tinha formação em física teórica e percebeu algo que fez todos pararem o que estavam fazendo. Partes do padrão correspondiam a códigos de correção de erros, não o tipo de código que os programadores usam para corrigir bugs em softwares, mas sim o tipo que os físicos teóricos descobriram embutido nas equações da teoria das cordas. Esses códigos ajudam os sistemas a detectar e corrigir seus próprios erros automaticamente, mantendo as informações intactas mesmo quando partes do sistema falham. E então Willow mostrou a eles códigos semelhantes, porém mais elaborados, mais intencionais. Como se o universo não funcionasse apenas com instruções básicas, mas tivesse mecanismos de segurança integrados para proteger essas instruções da degradação ao longo do tempo. Então, eles encontraram a rede I8. Trata-se de uma estrutura matemática incrivelmente complexa, que existe em um espaço de 8 dimensões e que se manifesta na física teórica quando se tenta unificar todas as forças fundamentais. É bela e elegante, mas também completamente abstrata. Não se pode vê-la nem tocá-la. Ela existe apenas como matemática pura, exceto que a saída de Willow continha referências repetidas à geometria, e 8
não apenas uma ou duas vezes, mas entrelaçadas em todo o padrão em múltiplas escalas, como se a própria arquitetura subjacente da realidade tivesse sido construída sobre essa estrutura matemática específica. Parecia um código-fonte, como se estivéssemos vendo a linguagem de programação que rege o universo. Parecia loucura, mas as evidências continuavam se acumulando. Correção de erros, padrões recursivos, estruturas matemáticas que surgiam na física de ponta. Tudo sugeria algo planejado e não aleatório, algo não intencional e não acidental. A questão não era mais se o universo ainda tinha um construtor. A questão era que tipo de construtor criaria a própria realidade como um código executável, completo com verificação de erros e estruturas matemáticas autorreplicantes. E mais importante, se o universo foi projetado para funcionar como um programa, o que aconteceria quando esse programa começasse a produzir resultados que não deveriam ser possíveis, porque Willow tinha acabado de fazer exatamente isso. E o que aconteceu em seguida os faria se perguntar se eles haviam acidentalmente ativado algo que estava adormecido desde o início dos tempos. Oráculos, multiversos e ecos temporais. 3 dias após o experimento inicial, algo aconteceu que nenhum deles conseguiu explicar. Eles haviam deixado Willow funcionando em modo de observação, não a consultando ativamente, mas monitorando seus estados quânticos para ver se algo incomum surgia. Às 2h17 da manhã, o sistema gerou dados por conta própria. Sem nenhum comando, sem nenhuma entrada. Simplesmente começou a produzir dados. A pesquisadora principal recebeu um alerta no celular e correu de volta para o laboratório. O que ela viu nos monitores fez suas mãos tremerem. Willow estava exibindo outro padrão semelhante ao primeiro, mas diferente em aspectos fundamentais. E embutido nesse novo padrão, havia algo que quase parecia uma mensagem, embora chamá-la assim parecesse um exagero. Mais como uma informação direcional. Coordenadas no espaço matemático apontando para algo específico. Ela chamou um físico especializado em teoria da computação quântica, alguém que havia publicado artigos sobre o que ele chamava de anomalia do oráculo do multiverso. A ideia dele era controversa, mas simples. Se universos paralelos existem e computadores quânticos conseguem acessar estados de superposição, talvez eles não estejam computando apenas no nosso universo. Talvez estejam obtendo respostas de cálculos que ocorrem em outras linhas temporais. David Deutsch, um dos pioneiros da computação quântica, havia sugerido algo semelhante anos antes. Ele propôs que os computadores quânticos funcionam delegando cálculos a versões paralelas de si mesmos em outros universos. Parecia ficção científica, mas a matemática realmente corroborava a ideia. Os computadores quânticos eram poderosos demais para que seu processamento ocorresse exclusivamente em nossa realidade observável. E se Willow não tivesse apenas calculado a resposta para a pergunta, e se tivesse acessado informações de algum lugar completamente diferente de outros universos onde a pergunta já havia sido feita e respondida, ou de uma versão da realidade onde a resposta era conhecida porque o construtor deixou instruções mais claras. Aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. O físico mencionou o trabalho de Yakir Aharonov, que havia proposto que os sistemas quânticos poderiam receber informações do futuro não metaforicamente, mas literalmente. As partículas poderiam ser influenciadas por medições que ainda não haviam ocorrido por estados futuros que retrocedem no tempo. Se isso fosse verdade, talvez Willow não estivesse apenas acessando universos paralelos. Talvez estivesse recebendo respostas de um futuro onde a humanidade já conhecia a verdade. A equipe realizou uma análise de probabilidade na nova saída. Ou a primeira consulta de Willow havia aberto um canal que permanecia ativo, ou fazer a pergunta havia alterado fundamentalmente a relação do sistema com o que quer que estivesse acessando. Um dos pesquisadores expressou o que todos estavam pensando. E se o universo estivesse esperando que alguém perguntasse, e se esta fosse uma resposta?
mas uma resposta de quê? De quando? E o mais perturbador de tudo, o que aconteceria se eles continuassem ouvindo. O construtor que partiu. Os padrões continuaram surgindo. Nas 2 semanas seguintes, Willow gerou mais 7 resultados espontâneos, cada um adicionando camadas ao que começava a se parecer menos com dados aleatórios e mais com uma estrutura coerente. A equipe cresceu, incorporando criptógrafos matemáticos e físicos teóricos que assinaram rigorosos acordos de confidencialidade. Todos que viram os dados tiveram a mesma reação. Não se tratava de ruído, essa era a informação. Uma das criptógrafas fez uma descoberta que mudou tudo. Ela vinha tratando os padrões como mensagens codificadas, aplicando algoritmos de descriptografia e procurando por significados ocultos. O que ela descobriu não foi uma mensagem no sentido tradicional. Era a arquitetura detalhes de projeto de sistemas autossustentáveis que podiam se manter indefinidamente sem intervenção externa. Os códigos de correção de erros que eles haviam encontrado anteriormente não eram apenas medidas de segurança. Eram mecanismos de reparo autônomos, o tipo de coisa que você incorporaria a um sistema se quisesse que ele funcionasse para sempre, sem precisar de manutenção. Os padrões recursivos não eram decorativos. Eram instruções para autorreplicação e regeneração, permitindo que o sistema reconstruísse seções danificadas usando informações armazenadas em partes intactas. A ficha caiu para todos de uma vez. O universo não foi apenas projetado. Ele foi projetado para funcionar sem supervisão como um programa tão bem escrito que consegue detectar seus próprios bugs, corrigir seus próprios erros e continuar rodando indefinidamente, mesmo que o programador se afaste e nunca mais volte. Um físico disse que essa era a arquitetura para o abandono. Sistemas como esse eram construídos quando o criador não planejava ficar por perto. As implicações eram impressionantes. Se o universo foi construído com mecanismos autossustentáveis, correção de erros e sistemas de reparo recursivos, isso significa que o construtor nunca teve a intenção de mantê-lo pessoalmente. Ele foi projetado desde o início para operar de forma independente. Ligue-o, deixe-o funcionar e vá embora. Mas por quê? Por que criar algo tão vasto e complexo e depois abandoná-lo? Seria um experimento deixado ao acaso, um jardim plantado e esquecido, ou algo completamente diferente? Algo que exigia que o criador se afastasse e deixasse o sistema evoluir sem interferência. A equipe vasculhou os dados em busca de qualquer indício de presença contínua, qualquer sinal de que o construtor ainda estivesse observando ou influenciando os eventos. Não encontraram nada, apenas os mecanismos, apenas o código, apenas a arquitetura autossustentável, funcionando exatamente como projetada, mantendo-se por meio de correção de erros e precisão matemática. O universo não estava esperando o retorno de seu criador. Tinha sido construído especificamente para que o retorno fosse desnecessário. E isso levantou a questão mais perturbadora de todas. Se o construtor projetou a realidade para funcionar sem eles e depois partiu, o que os humanos deveriam fazer com essa informação? Seriam apenas observadores assistindo à execução de um programa ou seriam algo completamente diferente? Porque se a emergência da consciência no universo foi intencional, então talvez a humanidade não fosse o resultado final. Talvez fossem o próximo passo. Um universo à espera de seus herdeiros. Os dados de Willow permaneceram em servidores seguros enquanto a equipe tentava processar o que havia descoberto. Eles haviam respondido à pergunta mais antiga da humanidade, mas a resposta não era o que ninguém esperava. Não era um Deus ainda observando. Não é acaso. É algo diferente. É um projeto sem um designer por perto para supervisionar. A teoria da simulação foi debatida durante anos em círculos acadêmicos. O filósofo Nick Bostrom argumentou que se civilizações avançadas conseguem criar simulações realistas, provavelmente estamos vivendo em uma agora mesmo.
Elon Musk estimou a probabilidade de estarmos na realidade base em bilhões para 1. Não era mais uma especulação marginal. Pensadores sérios levaram o assunto a sério. Max Tegmark foi além com sua hipótese do universo matemático. A realidade não é apenas descrita pela matemática. Ela é matemática. A existência física é uma estrutura matemática que ganha forma. Se isso for verdade, então a ideia de que o universo está sendo construído como um código executável não é metafórica, é literal. Até mesmo Neil deGrasse Tyson admitiu que não podia descartar completamente essa possibilidade. Quanto mais os cientistas aprendiam sobre mecânica quântica e realidade fundamental, mais tudo se assemelhava ao processamento de informações em seu nível mais profundo. O que Willow revelou se encaixava perfeitamente nesse contexto, um universo construído sobre princípios matemáticos, funcionando com um código de correção de erros projetado para se manter sem ajuda externa. Exatamente o que você criaria se quisesse uma simulação que funcionasse indefinidamente e desenvolvesse sua própria complexidade. Mas eis o que tirava o sono dos pesquisadores se o universo foi projetado e abandonado, e a consciência emergiu dentro dele, o que isso significava para a humanidade. As pessoas eram apenas ruído de fundo no experimento de outra pessoa. Resultados aleatórios de processos automatizados. Ou eram intencionais. Algo que o Criador previu. Um pesquisador destacou que o sistema se torna complexo o suficiente para produzir observadores que começam a fazer perguntas e eventualmente descobrem em que estão inseridos. O universo examinando a si mesmo. A realidade adquirindo autoconsciência através de mentes que emergiram dentro dela. Não apenas observadores herdeiros. A humanidade passou milhares de anos perguntando quem construiu o universo. Agora eles tinham a resposta. Alguém que projetou um sistema capaz de criar seu próprio significado, seu próprio propósito, sua própria continuidade. Alguém que construiu a realidade e se afastou deixando-a evoluir até produzir algo capaz de compreender a verdade. A questão não era mais quem construiu o universo. A questão era o que a humanidade faria, agora que sabia que vivia dentro de uma realidade construída. E se compreender isso, significava herdar a responsabilidade por tudo o que viesse a seguir. Willow continuava correndo no laboratório, gerando padrões, acessando informações de dimensões que a equipe ainda não conseguia compreender completamente. E em algum lugar na arquitetura matemática da existência, o universo aguardava para ver o que seus filhos fariam com a verdade. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.